Pronto, começou a gravar. Ele estuda o próprio movimento da sociedade capitalista, né? É objeto da sociologia de Marx. Contrariamente a Weber e a Durkheim, né, Marx ele não está preocupado em sistematizar a sociologia, ele não está preocupado com essa, essa baboseira de viver de Durkheim, de fazer um método, de construir. Não que ele não tivesse preocupação, né, mas ele não tinha preocupação de fazer aquela delimitação bonitinha, que é sociologia, a gente estuda isso, fugindo a isso não é mais sociologia, meu objeto está aqui bem definido, o objeto dele está bem definido, mas o meu objeto é esse. Método, ele escreve muita pouca coisa sobre método, né? É um grande debate entre os marxistas, qual é a natureza do método dialético, o que é que se diferencia de Hegel, né? Ele pega o método dialético de Hegel, é um filósofo alemão, né? Acho que talvez o último filósofo do que se chama de filosofia clássica alemã. Não tem essa preocupação, não, né? A gente não tem essa preocupação de se sistematizar nenhuma área de conhecimento específico, tampouco de economia, de história, nada disso, né? Marx era extremamente crítico dessa especialização da divisão do trabalho. Ele acreditava que as próprias fronteiras do conhecimento eram divididas e separadas de modo artificial, né? Era uma forma de artificialidade. Por que artificialidade? Porque o capitalismo ele divide as áreas do conhecimento de forma estanque, né? Um químico estuda química e só vai saber falar basicamente sobre química, né? Um físico estuda física e vai falar basicamente sobre física. O sociólogo estuda sociologia e vai falar basicamente sobre sociologia. Um economista estuda economia e vai falar basicamente sobre economia. Mas fala, não, isso é os conteúdos dessas disciplinas dialogam entre si, né? Então, esse é um ponto assim que ele está num ponto bem diferente de Durkheim e Weber, né? E diferentemente de Durkheim e Weber, fazendo a leitura de Marx, muito ancorada na interpretação de um filósofo húngaro chamado Lukács, né? Ele faz uma tentativa de compreender o surgimento da própria humanidade, que segundo mesmo Lukács, ele fala que já estava lá em Hegel, né? Mas Lukács desenvolve, ou Marx desenvolve isso de forma mais bem acabada e correta, né? O que significa o desenvolvimento da humanidade? Ele procura saber quando não, né? Quando é possível. Mas como e qual atividade humana fez com que nós nos desenvolvêssemos enquanto humanidade. Isso, obviamente, ele é um pensador materialista. Então, a matéria existe anterior a qualquer forma de construção teórica. Significa o que isso, do ponto de vista que interessa didaticamente? O homem é autocriação, não é criação de Deus, de nenhuma divindade, né? O homem surge por sua própria atividade. Então, a religião é um desenvolvimento posterior ao surgimento da humanidade. Então, não é Deus que cria o homem. Ele fala isso, não é Deus que cria o homem, é o homem que cria Deus, para explicar o mundo. Então, a relação dele inverte. Então, é um pensamento eminentemente de natureza materialista, ateísta. E eu não estou dizendo, estou falando nada de se eu concordo, não concordo, desconcordo, mas o pensamento de Marx é esse. Então, ele procura estabelecer essa relação, essa compreensão do surgimento da humanidade, e aí ele vai centrar sua análise no ato de trabalho, né? Nessa categoria trabalho. Trabalho por quê? Os outros animais, gente, todos os outros animais de outras espécies, eles se comportam como uma resposta a determinações biológicas, genéticas, etc. Não é verdade? Concordam comigo ou não concordam? Sabiá, alguma vez você já viu um sabiá latindo? Alguma vez vocês já viram um cachorro miando?
Alguma vez você já viu, Não, professor. alguma vez você já viu um crocodilo assistindo televisão? Não, né? Por quê? São determinações biológicas, né? O sabiá produz aquele som, né? Canta, né? Que a gente chama de canta, né? O cachorro late, desde sempre ele latiu, ou uiva, às vezes. O gato mia, né? Que nós damos o nome de miado, né? O crocodilo se comporta de determinada forma, né? Mas nós não nos comportamos dessa forma. A gente está aqui em sala de aula, vocês acordaram provavelmente cedo, são 10 horas e 20 minutos, para assistir uma aula de sociologia do curso de... Sessão de que curso? Sempre esqueço. Edificação... Não. Contabilidade do primeiro ano do ensino médio. Contabilidade, professor. Contabilidade do primeiro ano do Instituto Federal da Paraíba. E nenhuma outra espécie do mundo animal, nem vegetal, tem um sistema de educação para que a gente passe determinado conteúdo para vocês. Né? Obviamente. Né? Tem algum... É porque a gente está no ensino remoto, né? A gente está no ensino remoto, né? Mas quando vocês estavam, quando o mundo ainda não tinha coronavírus, quando você estava no ensino presencial, né? Você já teve aula com alguma girafa? Não, né? Você teve aula com outros seres humanos. O que possibilita essa criação de cultura, de criação de teorias filosóficas, científicas, etc., é o nosso desenvolvimento de nossa consciência, de nossa racionalidade. Nossa racionalidade constrói um mundo de cultura em que nós damos respostas a determinadas necessidades, e essas necessidades não são determinadas pela biologia. Aí ele vai reportar, como falando, é o trabalho. O trabalho, porque o trabalho ele envolve dois momentos, né? Um momento em que você põe um objetivo, né? Põe um pôr teleológico, né? O objetivo de construir um fogão para cozinhar, construir um martelo para produzir alguma coisa, construir uma enxada para plantar alguma coisa. Então você tem um objetivo, né? Esses objetos, colher, garfo, enxada, martelo, mesa, fogão, são objetos que eles não existiriam de forma alguma na própria natureza. Né? Pense, imaginem vocês lá na floresta amazônica, num espaço em que não há nenhum ser humano, nenhum Homo sapiens. Você não vai ver ao lado de uma árvore, aquela árvore frondosa, gigantesca, você não vai ver nenhum objeto que se assemelhe sequer com uma cadeira produzida pelo homem. Vocês vão ver? Não, porque a cadeira é uma produção do homem, mediada pelo trabalho. Então você projeta algo na sua consciência. E esse projetar algo na nossa consciência, nós pensamos que nós vamos produzir antes de produzir. Você necessita ter um determinado conhecimento da legalidade dos objetos da natureza. Você vai construir uma cadeira, você não vai construir uma cadeira. É impossível você construir uma cadeira teórica com água. Vocês já viram a produção de uma cadeira com água? A água não é uma matéria-prima da natureza que nós possamos construir uma cadeira. Né? Você não vai construir, vamos supor, o quê? Um computador com folha, com flores. Possível, né? Tem determinadas matérias-primas adequadas. Então, nós temos que ter esse conhecimento do mundo objetivo para construir. Então, dessa unidade, o que é a unidade? Da existência simultânea entre a construção de uma finalidade, de um pôr teleológico, e a necessidade de se conhecer a realidade objetiva, é que, segundo Marx, através da leitura de Lukács, faz com que nós nos tornemos homo sapiens. Justamente porque nós nos afastamos, nós construímos tudo isso não por causa de uma necessidade biológica, né, mas por construção de uma necessidade humana. Humana não, humana. Né? Necessidade humana. Só existe esse mundo que nós construímos
só existe para nós. A televisão só existe porque nós sentimos necessidade de assistir televisão. Não está lá no nosso DNA. Pense na biologia, não está no nosso DNA, não está em nosso cérebro, não está em lugar nenhum uma determinação biológica que nós temos que construir televisão. Isso é um mundo de cultura que faz isso por causa do trabalho. Pronto. Vocês estão entendendo até aí? Está sendo claro? Águeda, você está entendendo? Gustavo, meu parceiro, está entendendo? Sou, professor. Estão entendendo vocês aí? Cibele, Ellen, Paulo Henrique, e o Cádio, você está entendendo? Luanda, falem alguma coisa, a gente vai entender, daí eu te volto. Então, esse é o processo originário, né? O que ele chama de protoforma do ser social. Protoforma significa o quê, gente? Olha que palavra bonita para vocês colocarem na redação, quando vocês estiverem fazendo o Enem, vocês colocarem. Protoforma significa forma originária. Forma. Qual é a palavra, professor? Protoforma. Junto. Protoforma. Deixa eu botar aqui no chat. A forma originária. Não é? E esse trabalho que ele está falando, de nível bem abstrato, é verdade que ele está se reportando a nenhum tipo de organização do trabalho concretamente dentro de determinada estrutura social, ele é uma atividade que se efetiva nossas potencialidades, nossa natureza humana, nossos desejos, o que nós queremos, né? Efetividade, aí você grava essa palavra mágica chamada efetividade. Então, você imagine lá, quando vocês estão fazendo esse exercício mental, vocês estão produzindo, vocês querem produzir algo, né? Poxa, eu quero produzir determinada... A gente está lá atrás, né? A gente quer... Eu quero comer, mas a gente come sem nenhum tipo de instrumento, né? A gente come pela mão, aquela mão suja. Aí você vai lá nesse processo de desenvolvimento histórico, você fala, pô, vamos construir um instrumento, uma colher, um garfo, algum tipo de instrumento, né? Que a gente chama de colher, garfo, de talher, em termos gerais, porque a gente comer pela mão, a mão é suja, tem bactérias, vírus, fungos, que nesse processo de você pegar o alimento com a mão e pôr na boca, pode trazer algum tipo de doença, né? Essa doença pode causar a morte, né? Aí você fala, pô, tem um instrumento que pode mediar, não, nós vamos produzir isso. Aí vocês estão lá, etc., produzindo. Aí nós conseguimos produzir esse instrumento. Dá uma satisfação, né? Ô, professor. Oi, diga. Mas antigamente eles produziam por necessidade. Hoje em dia é mais para satisfazer vontades e o ego, né? Não, as duas coisas. Hoje em dia está mediada pelo consumismo, né? Por exemplo, não há nenhuma necessidade de você ter um conjunto de talheres de prata. O conjunto de talheres de prata vai ter a mesma funcionalidade de um talher de metal comum. Mas o talher de prata vai servir como um diferenciador social de que aquela pessoa é a pessoa que detém um determinado dinheiro, poder financeiro. Né, professor? Exatamente. Mas as mesmas lógicas servem tanto agora quanto antigamente, para atender determinadas necessidades humanas que só existem para nós. Gravem, só existem para nós. Aí você tem essa satisfação, né? A gente está voltando, imagine lá no começo de nossa humanidade, há milhares de anos, milhões de anos. Né? Aí o cara lá, o Homo sapiens, naquele nômade ainda, né? Aí constrói isso e fala, poxa, construímos, poxa, que felicidade, há um reconhecimento, né? Há uma satisfação no sentido, construir nós produzimos aquela colher, que bonito, nós agora não precisamos comer pela mão, a gente tem talher, a gente come, não tem aquela possibilidade de passar doença, depois a gente lava no rio, etc. Olha que desenvolvimento para a humanidade como um todo. Né? Então, o trabalho, nesse sentido que o Marcos está falando, é a efetividade das potencialidades humanas. Né? Isso vai ser importante porque o capitalismo ele vai subverter essa lógica do trabalho. Não só o capitalismo,
mais precisamente, as sociedades em que estão divididas em classes sociais antagônicas, mas o capitalismo, ele potencializa esse processo de estranhamento, de alienação. A gente faz esse parêntese agora, trabalho como Águeda. Eu falei o quê? Qual foi a palavra que eu escrevi lá? É essa? Protoforma. É essa. Trabalho enquanto protoforma do ser social, de nossa humanidade, né? É pelo trabalho que nós nos desenvolvemos como homem. Aí ele dá, a gente passa isso, que eu vou retomar mais à frente, para a análise sociológica de Marx, né? Durkheim não tinha essa preocupação de entender o surgimento da humanidade. Weber, um pouco, também tinha essa preocupação. Eles analisavam aquilo tudo. Weber fez aquele... eu comentei do livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, né? Que é a reforma protestante possibilita o surgimento e desenvolvimento do capitalismo. Né? Eu não falei isso? Vocês lembram? Falei isso, com certeza. Marx vai falar, calma, Durkheim, calma, Weber. Vocês estão fazendo tudo, não vou dizer tudo totalmente errado, mas não está totalmente certo o que vocês estão falando. Por que vocês não estão falando? Porque vocês estão se reportando a determinadas instituições sociais, criações do homem, que já pressupõem o homem plenamente desenvolvido, a humanidade já plenamente desenvolvida, e mais do que isso, vocês retiram de sua análise algo fundamental para tentar entender a vida em sociedade. O que é isso, gente? Vocês imaginam? Olhem a centralidade que ele dá ao trabalho. O que é que ele está falando isso? Vocês esquecem. Ele está falando assim, ele está conversando, está sentado no banco, tomando uma cachaçazinha aí, comendo o que você chama aí de macaxeira, né? Que é que a gente chama de aipim. Tomando um cafezinho, né? Conversando, né? Aí Marx fala, pode falar, Durkheim. Durkheim fala, sociologia é isso. Weber, fala aí, Weber, sociologia é isso. Aí Marx pergunta, ué, mas em suas análises não aparece um fato fundamental da vida em sociedade. Como é que vocês podem falar em sociologia se vocês nem se reportam a esse fato fundamental da vida em sociedade? Ganha meio ponto na média quem acertar. Aliás, ganha 1 ponto na média quem acertar. Pergunta, professor? Qual é a atividade humana? Qual a atividade humana que é central na teoria sociológica de Marx, que é muito importante na teoria central? Não, isso quer dizer que está no centro, lógico. Não que não existam outras realidades sociais que são importantes, mas qual a atividade humana central para explicar a teoria sociológica de Marx, sendo que o trabalho tem essa importância toda no desenvolvimento teórico de Marx. O trabalho, vocês vão ter uma ligação com o trabalho. Qual é essa atividade? 1 ponto, gente, na média, para quem acertar o que é que o Marx está... Professor, é alguma coisa relacionada ao capitalismo, com essa coisa de trabalho, de dinheiro, eu acho. É quase isso. É quase isso. Eu ia falar o capitalismo, mas não sabia se estava certo. É quase isso. Porque o capitalismo surge no século de ser efetiva mesmo, esse capitalismo que nós conhecemos, lá na Revolução Industrial, né? Nos 2 séculos e no máximo. A história da humanidade tem milhares e milhares e milhões de anos, então não pode ser o capitalismo. É outra coisa. Gustavo, flamenguista, você chuta? Eu tô pensando um chute bom aqui. Vai lá. Ô, professor, não é o trabalho, não? É algo ligado ao trabalho. É algo ligado ao trabalho. Sei lá, como se eles trabalhassem muito, vivessem só nisso. Não sei a palavra. Calma. Vamos lá. Ele fala isso na ideologia alemã, né? Um livro, aqui, ó. Livro da ideologia alemã. Quando vocês estiverem no 2º ano,
tiverem aula presenciais, se ainda estiver vivo, se ainda tiver Instituto Federal, se ainda tiver ensino público universal e gratuito, a gente vai estudar muito a ideologia alemã. A gente vai passar aqui, ó, esse livro todo para vocês estudarem, para vocês lerem. Brincadeira, não vou fazer isso não com vocês. Olha o que ele fala. O primeiro ato histórico é, pois, a produção dos meios para a satisfação dessas necessidades. A produção da própria vida material. E este é, sem dúvida, um ato histórico. Uma condição fundamental de toda a história, que ainda hoje, assim como há milênios, tem de ser cumprida diariamente, a cada hora, simplesmente para manter os homens vivos. Ele está falando o seguinte: as relações de produção da vida material, as relações de produção da vida material, a organização do trabalho, a divisão do trabalho, a divisão sexual do trabalho, tem de ser ou tem de estar presentes num processo de explicação da vida social. Então, ele responderia para Durkheim Weber. Durkheim Weber, você simplesmente não leva em consideração que para as pessoas professarem sua religião protestante, Durkheim, você não leva em consideração sua interpretação, compreensão do fato social, que para existir fato social, as pessoas têm necessariamente de estarem vivas, e para as pessoas processarem e construírem, produzirem aquilo que você chama de fato social, Durkheim, as pessoas têm que viver. E para as pessoas terem que viver, Durkheim Weber, as pessoas têm que se organizar, as pessoas têm que produzir os meios de produção necessários para a sua própria sobrevivência. E como é que você pode fazer? Podem construir uma disciplina científica quando você não leva em consideração que para nós estarmos vivos, para eu conversar aqui com vocês, alguém teve que produzir esse copo de café, alguém teve que plantar essa macaxeira, alguém teve que construir um fogão, alguém teve que acordar 8 horas da manhã para sair para o trabalho, para fabricar o fogão, o talher, o copo, para plantar o café. E o pressuposto é que essas pessoas se organizam de determinada forma, ou seja, organizam o trabalho de determinada forma para que isso seja produzido. E que tudo isso que for produzido, a gente tem que comprar no mercado. Nós temos que vender nossa força de trabalho para comprar em troca de salário. E tudo isso está desaparecido da análise de vocês. Como é que vocês me explicam isso? Ou seja, as relações de produção, a forma como a sociedade organiza o trabalho, é o pontapé inicial para o entendimento da realidade social de Marx. Exemplo empírico. Durkheim ficou abalado com o que ele está falando, falou para Weber e Marx: eu vou em casa porque eu tenho que resolver alguma coisa com minha companheira, dar comida para meu cachorro, dar comida para meu gato, depois eu volto. Aí, mas Durkheim ficou abalado, falou. A Durkheim saindo para casa, a gente falou: esse alemão é danado, viu, velho? Esse Marx é danado, velho. Me abalou profundamente. Né? Aí Weber, que era metido intelectual, tal, né? Participou, como eu falei lá, da rendição da Alemanha na Primeira Guerra, o Tratado de Versalhes, na República de Weimar. Não Marx, mas veja bem, você não pode negar a importância da reforma protestante no desenvolvimento do capitalismo. Isso é por demais evidente, mano. Olha para aí, ó, empiricamente estou lhe mostrando, Marx. Como é que você vai negar isso? Calma lá. Você é um cara que está querendo debater comigo, mas calma lá. Eu vou lhe dar outra explicação. O capitalismo, ele não surge com a Revolução Industrial. O capitalismo moderno industrial, ele se desenvolve um longo período de tempo e na Revolução Industrial ele se efetiva enquanto modo de produção dominante.
É isso que o Marx está falando. Mas teve o capital comercial, o mercantilismo, etc., que eram formas ainda embrionárias do moderno capitalismo. Né? E isso vai surgir lá, já entre o final da Idade Média, né? E início da Idade Moderna, nas grandes navegações, né? As grandes navegações já eram capital, uma forma de capitalismo, né? Então, as relações capitalistas já existiam de forma embrionária. A busca por lucro, a exploração do trabalho, etc., já existiam de forma embrionária e vão se desenvolver plenamente no século XIX. Mas já existiam. Aí Marx vai falar, olha, Weber, acabar essa discussão aqui. Essas relações que vocês estão falando já existiam naquele período. Só que essas relações de produção elas se chocavam com determinadas formas de consciência, no caso, o catolicismo apostólico romano, e que o catolicismo apostólico romano ele freava o plano de desenvolvimento dessas forças econômicas. Na condenação da cobrança de juros, dessas relações meramente econômicas, ele estava falando nesse sentido. Né? Tanto é que na reforma protestante, eu falei para vocês, né, que ela não condena mais a cobrança de juros, né? E as atividades econômicas do trabalho propriamente ditas, né? Não condena. O trabalho, lembre-se, né? O trabalho passa a ter uma nova tipo de significado positivo, né? Que não tinha anteriormente. Marx fala, já existia. E o entrave da relação de produção por conta do catolicismo fez com que houvesse a necessidade histórica do desenvolvimento de uma nova realidade religiosa que se efetivou com justamente Martinho Lutero. Então não foi a religião protestante que deu aquele impulso, né? Muito pelo contrário, a religião protestante foi uma necessidade, ou seja, uma resposta da própria sociedade para que aquelas amarras do catolicismo elas fossem destruídas e pudessem produzir, pudessem desenvolver de forma mais rápida e sem nenhum tipo de freios as relações capitalistas propriamente ditas. Então, pela necessidade material da atividade econômica, é que surge essa nova forma de expressão religiosa. Então, Weber, olha a discussão entre Durkheim, ou entre Weber e Marx. Então, Weber, não é essa lógica que você falou, é o inverso. Foi por causa das necessidades econômicas, pelas relações de produção, que houve um desenvolvimento dessa nova forma de expressão religiosa, e não o contrário. As relações econômicas já existiam antes da Reforma Protestante. Aí Weber, lá tem Moser, começa a discutir essa coisa, mas para fins didáticos da nossa aula, a discussão termina aqui. Aí vocês compreendem a diferença? Olha como ele está subvertendo a interpretação weberiana, né? Uma interpretação materialista. Mas, ao mesmo tempo, Marx não está dizendo, falando assim, Weber, a reforma protestante não teve nenhuma influência no desenvolvimento do capitalismo. Ele está falando, não, teve. Teve porque a reforma protestante, ela quebra com todas as amarras. Então, o capitalismo pode se desenvolver de forma mais livre. Então, as pessoas, através dessa crença religiosa, agem de outra maneira. É evidente que a religião tem influência na vida social e é evidente que a religião tem influência nas relações econômicas e podem fazer com que se desenvolvam determinadas relações econômicas em detrimento de outras, mas elas não têm essa capacidade de fazer com que surja como Weber queria em sua interpretação. É isso. A interpretação de Marx. Hoje em dia, uma interpretação marxista para, vamos supor, né, bem grosseiramente, bem simplificada, essas igrejas neopentecostais, né, quem é, e o cara já falou, mas quem for neopentecostais, esqueça só que nessa religiosa que a gente está falando de ciência agora, que não é nenhuma crítica em particular. Quando eu for criticar elas, eu falo.
viu? Mas é só para vocês entenderem a lógica do pensamento de Marx. Essas igrejas neopentecostais, ou qualquer tipo de religião, né? Quando eu tiver que dar minha opinião, eu darei. Né? Não só por neopentecostal, né? Para as outras, viu, cara? Não é nada pessoal agora, e nem nunca vai ser nada pessoal a você. Sem problemas, professor. Esqueçam, se afastem um pouquinho. Essas igrejas neopentecostais se assentam na teologia da prosperidade, né? Você não vê. Ah, vou vender isso, porque sua vida vai prosperar. Vender aquilo, porque sua vida vai prosperar, isso, aquilo. Uma nova visão marxista vai falar, há essa transformação, ao surgimento desse novo tipo de religiosidade, num momento histórico em que, principalmente no Brasil, está atrelado ao desenvolvimento do neoliberalismo, de uma nova forma de um novo tempo, não, mas de uma forma mais agressiva de desenvolvimento do capitalismo, de mercantilização da vida. Ou seja, que tudo é passível de compra e venda e que tudo, basicamente, se resume às relações econômicas. Então, Marx vai falar assim, a gente tem que explicar essa transformação do carisma, porque é um discurso liberal, neoliberal. É um discurso de mercantilização de todas as esferas da vida, inclusive a religiosa. Já existia anteriormente, mas alcança um determinado nível de desenvolvimento maior, justamente em determinado período. É uma possibilidade de leitura marxista. Aí tem outros desdobramentos, que não é só isso, né? A teoria sociológica e a teoria em geral de Marx não é economicista, ou não tem esse único vetor de explicação, mas para fins didáticos, ele faz ele dá esse pulo do gato para explicar a realidade social. Mas lembrem-se, gravem isso, seu professor de sociologia, Hidemi Soares Miyamoto, não está falando, afirmando que Marx é um economicista, que a teoria de Marx é econômica. Só importa a economia para a explicação da realidade social. Eu não estou falando isso. Estou falando para fins didáticos, para que vocês consigam compreender o que eu estou falando agora, basta. No começo da aula, eu falei da atividade do trabalho como uma efetivadora de nossas potencialidades internas, de nossa natureza humana. Na sociedade de classe, isso muda. Na sociedade capitalista, isso muda radicalmente. Por quê? No decorrer do histórico do capitalismo, o que é que vai ocorrer? Há uma separação dos trabalhadores e seus meios de produção. O que é que isso significa? Nós, como trabalhadores, não temos mais acesso à produção da cadeira, da mesa, da vassoura e de nada. Nós não produzimos o que nós consumimos, o alimento. Nós não produzimos nossa energia, nós não produzimos nosso fogo, nós não produzimos nosso fogão. Esses meios de produção, que Marx chama meios de produção, ou seja, aquilo que tem aqueles objetos que possibilitam a construção de outros objetos para satisfazer nossas necessidades, está na mão de outra classe social. É monopólio de outra classe social. Que classe social é essa? Que classe social é essa? Meio ponto na média. Se você não souber, é esse, meu Deus do céu. Meio ponto na média. Qual a classe social que detém o monopólio dos meios de produção? Qual a classe dominante no modo de produção capitalista, segundo Marx? Meio ponto na média, gente. Gustavo, que classe é essa? Ô, professor, eu não sei o nome certo, mas quem tem dinheiro, né? Obviamente. A nobreza? Qual? Nobreza, Gustavo? Nobreza é lá na Idade Média. Idade Média. Se fosse Idade Média, você tirava, já tinha esse meu ponto. Agora... Classe média, professor? Não. Playboy. Lembra-se. Não, Playboy na classe social. Lembra-se, é uma classe social, quando você estuda história, essa transformação da Idade Média para a Idade Moderna, surge uma determinada classe que ela vivia naquele espaço social
que era conhecido como burgos. Os burgueses, né, professor? É a É, burguesia, burguês. professor. Pronto, Águida. Águida foi a primeira. Aposto, você demoraram, Gustavo e o Cari. Ô, Eu professor, pensei que o senhor já tinha dado a resposta, já pensei que não ele sabia. Não! sabia que era burguês, mas eu fiquei calada até agora, assim. Pronto, burguesia. Já anotei aqui, viu, Águida? Sua média. Não é nem na nota, é na média, né? Até eu buguei nessa agora. Mas você não bugou, não. Você só respondeu atrasada, né? Só respondeu atrasada. Foi Então, eu, professor, que respondi. Foi Giovana, não foi eu, não. foi Giovana? Foi Giovana que Giovana e Gustavo responderam atrasada. Então, a burguesia detém um meio de produção. Então, a gente não pode produzir nada. Eu desafio a você produzirem, deixa eu ver, algo simples. Não, a burguesia, ela surge nesse momento, João, ela surge nesse momento já de transição da idade média para a idade moderna. As classes sociais típicas da idade média eram a nobreza e os servos, a aristocracia e os servos, os senhores feudais e os servos. Eram essas classes antagônicas. Né? A burguesia já surge quando esse mundo feudal já estava desaparecendo. Né? Porque a classe social, gente, quando a gente fala assim de surgimento, não é que o mundo termina, o mundo feudal termina, e a partir do mundo. Acabou a Idade Média e surge a Idade Moderna. Não, gente. A Idade Média termina e surge a Idade Moderna, ou a Idade Moderna surge já nesse processo de dissolução desse mundo feudal. Né? Então, a lógica capitalista já se desenvolve dentro da Idade Média e a Idade Média ela vai sendo destruída pelo surgimento dessas novas relações econômicas que chegam ao auge já que vão se desenvolver plenamente com a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Na verdade, mas essa classe média, essa classe burguesa, ela já surge lá naquele interstício, né? No momento em que a Idade Média já tá acabando, já está apagando a luz, já está saindo do horizonte histórico do desenvolvimento da humanidade. E ela só se dissolve justamente porque está surgindo uma nova forma de organização econômica, das relações de produção, relações sociais, relações religiosas, culturais e etc. Então, a burguesia detém. O trabalhador não detém o meio de produção. Então, aquele processo de trabalho lá do início que nós falamos, que era uma efetivação das potencialidades humanas, não é mais assim no capitalismo. Porque nós trabalhamos em troca de salário. Né? Não sei se algum de vocês já trabalha, mas seus pais e mães já trabalham. Né? Mas, hipoteticamente, vamos pensar que eles trabalham em determinada indústria, ou você em determinada indústria. Nós produzimos aquilo que nós queremos, gente? Quando você vai trabalhar em determinada indústria, vai falar assim, eu vou produzir aquilo que eu quero. Não, professor. Você produz o quê? Quem é que determina que você produz? O chefe, né, que tá acima de mim. O gerente. Não, não, os gerentes e os chefes são aqueles imediatos, né? Mas a produção é dada pelo dono da empresa, grosso modo, né? O dono da empresa determina que produzir, quando produzir, em que medida produzir, demitir, não vai demitir. É ele que determina o negócio todo, né? Na Ô, verdade, professor, mas o dono não é um cargo, não. sim, mas a gente O está dono falando de não. classe, a gente está falando de classe social. Ah, Quem determina é o dono, ou os donos, né? Se tiver mais de um dono, né? Ou os acionistas, né? Quem determina é isso.
Onde vai ser investido em determinada fábrica, não vai ser investido, vai fechar a fábrica aqui, vai abrir em outro lugar, que pagamento, etc. São os donos do grosso modo, né? Então, a gente trabalha determinada por alguém que está acima da gente. Então, o trabalho deixa de ser efetivação e se torna desefetivação de nossas potencialidades. O trabalho avilta, né? Avilta, né? Destrói, degenera a nossa subjetividade, a nossa existência. Né? E Marx está falando isso. Aí o trabalho no capitalismo é pautado pelo estranhamento, é um trabalho estranhado. Né? Você se sente bem fora do trabalho e se sente mal dentro do trabalho. Você vai falar, pô, professor, mas o trabalho que eu tenho é bom. Beleza, é bom, né? Mas sua experiência individual não é a experiência da sociedade como um todo, né? Isso é óbvio no campo da ciência, isso é óbvio, né? Aí Marx está falando isso, aí vocês estão pensando, rapaz, esse professor é doido. E Marx mais ainda. O que é que isso tem a ver com minha existência cotidiana? Não sei. Para que tem essa tal de sociologia em minha grade curricular só para encher meu saco? Exceto a Águida, que é parceira, Gustavo, que é meu parceiro, apesar de ser flamenguista, e o Cálice de Alvana, que o resto fica todo mundo calado. Eu não sei se está gostando, se não está gostando. Não tem nada a ver. Gente, qual o significado da expressão sextou? Me diga aí, Águida, Gustavo. Significado do quê, professor? Da expressão sextou. É porque chega o final de Pra curtir semana. na sexta, professor. Chegou o final de semana pra curtir, sei lá. Algo do tipo. Professor, acho que você quer dizer que tudo gira em torno do trabalho, porque na sexta-feira é quando acaba o horário, né, da semana, daí todo mundo fica feliz, porque Olha, acabou. olha o que vocês disseram. Chega ao final de semana, as pessoas estão fora do trabalho, vão fazer alguma coisa que não está ligada ao trabalho e vão ser felizes. Descansar, na verdade. Né, professor? Descansar, também pode ser descansar. Isso não é a expressão da desafetivação do trabalho, que o Marx está falando lá nos manuscritos econômicos filosóficos, lá em 1844? Não é a mesma coisa? Quando ele fala que os seres humanos se sentem livres, fora do trabalho, e se sentem presos, empobrecidos dentro da atividade do trabalho, professor, não é a mesma coisa. a E por outras pessoa, palavras, diga. professor, Oi. eu trabalho aqui, né, no mercado da minha tia. Aí eu viajei, eu tinha juntado dinheiro, eu viajei, aí o dinheiro acabou. Aí quando o dinheiro acabou, chega a dar vontade de trabalhar, mano. Quando o dinheiro acaba aí. Mas essa é lógica, porque o dinheiro... Você tem que... Se até o seguinte, nós temos acesso a lazer, a cultura, a viajar, por causa do dinheiro. Dinheiro é o centro. Eu vou falar isso agora do dinheiro. Você, Gabriel, outra coisa. Olha como essa coisa é interessante. É uma coisa que a sociologia do trabalho faz, João Gabriel. Você não produz o que você quer ou o que você acha bom, você não vende o que você quer, o que acha bom, o que satisfaz, que nada disso. Você produz, você vende o que a sociedade necessita, a sociedade capitalista necessita. É simples. Mesmo você que trabalha para si, você tem que se submeter à lógica do capitalismo. Não tem como sair, João Gabriel. Não tem como. Olha, você, João Gabriel, provavelmente é um pequeno produtor. Tô certo ou você é latifundiário? Se você é latifundiário, não presta dinheiro aí que eu tô precisando aí. Hein, João Gabriel? Você é um pequeno produtor? Ou tem aquelas terras grandes tal? Diga aí, Gabriel, João. Ou você não quer se comprometer? Ah, você tem que vender. Mais ou menos por aí. Você, por exemplo, um produtor. Professor, Diga. o que Diga, é cara. desacetivação? Desefetivação é como você tem um processo de
Vamos supor, efetivação é confirmação. É que você confirma, que você entendi outra palavra. que você expressa, tá? Você está efetivando, você está expressando, você está pondo sua subjetividade em determinado objeto. Você está se reconhecendo. Aquilo que você está produzindo, você está efetivando, você está concretizando. Concretizando talvez seja a palavra, o sinônimo melhor. Você concretiza isso. Ô, professor, qual é a em dado palavra? objeto. Diga devagarzinho. Efetivação, espera aí. Você está concretizando, né? Você está pondo, você está efetivando, né? Aquilo que é só potência. Gente, não vou embora não, a aula é boa, mas a gente vai entender o que a gente está vivendo agora só com a lente de Marx, a gente não entende. Aí João Gabriel falou, eu vendo leite para comprar o milho. Não sei se João Gabriel está no caô aqui para não falar assim, aparece o latifundiário aqui da Paraíba, vocês nem sabem, né? Ninguém vai sequestrar não, João. Mas, por exemplo, você, João Gabriel, produz milho que é uma necessidade humana. As pessoas comem milho. Você não produz erva daninha. Você tem que produzir de uma determinada velocidade, né? Você não pode, velho, eu vou trabalhar hoje, acordar hoje 10 horas da manhã. Que nada, produzir só isso. Não é isso. Senão você vai ter que vender. Ou você não pode produzir com tecnologias muito antigas, né? Você tem que acompanhar um determinado nível tecnológico do nosso período, porque você vai produzir menos e por um valor maior. Então, quando você vai vender alguma coisa, você vai perder dinheiro, João. Aí você vai estar... O mercado, a concorrência do mercado vai tirar você. Você tem que estar subordinado, mesmo produzindo. Você não, né? Tá trolando. Mas você é produtor, não é? Se tivesse, você me trollou. Menos meio ponto na média. Agora, sim, brincadeira, não vai tirar nada não. Viu? Então, o capital é isso. Além desse processo de trabalho desefetivador, o capitalismo, ao contrário de outras realidades sociais, a produção é a produção para venda no mercado. Né? A produção do capitalismo não é para o consumo, satisfação de necessidade de nós, imediatamente, mas ser produzido no mercado, punha a vida no mercado, e só no mercado nós temos acesso a determinadas mercadorias e a satisfazer nossas necessidades. Tendo dinheiro, obviamente. Tendo dinheiro, você tem acesso. Não tendo, você não vai ter acesso. Ei, professor, isso já deu o horário. Já tá a hora. Vocês vão ter aula agora? Não, professor. Até 11h10, para eu terminar isso. Que a gente começou à tarde. Então, tenha calma, meu cara. Calma, é cansativo, mas tenha calma. É só para terminar essa explicação. Eu não vou poder nem falar essa parte bonita de Marx, que vocês não me deixam. Se tivesse na aula presencial, fechava a porta. Vocês não vão sair. Vocês vão almoçar de 11h, 5 o quê, João Gabriel? Deixa de história. Aí é isso, ele produz para a venda, não produz para satisfazer necessidades humanas, produz para a venda. Né? Se você não tem dinheiro, você não vai produzir, né? Aí, vamos supor, a indústria, por exemplo, a indústria da beleza, né? A indústria da beleza fatura milhões, investe em milhões, bilhões de dólares para produzir cada vez mais mercadorias ligadas à beleza, enquanto, por exemplo, no Brasil, milhões de pessoas passam fome. Vocês estão entendendo? Se a produção fosse para satisfazer necessidades humanas, ninguém mais passaria fome no mundo. Mas, ainda hoje, apesar da produção de uma imensidade de riqueza material, pessoas passam fome porque não é o objetivo do capitalismo matar a fome das pessoas se tiver algum segmento da economia que dê uma lucratividade maior do que plantar comida. Aí essa é a lógica do capitalismo. Além daquilo tudo que eu falei. Além daquilo tudo que eu falei. Então, o objetivo, grosso modo, o objetivo do capital é você produzir mais para que essa produção maior
possibilite uma maior extração de mais valor, mais-valia, e essa produção de mais valor, mais-valia, seja um aumento, significa um aumento do lucro, ou não, mas o objetivo é aumentar o lucro, ou seja, o objetivo é ter mais dinheiro. No Aí, caso, o professor fica só visando, né, professor, o lucro, né? diga, No menina. caso, fica só visando o lucro, né? E se tiver que matar, destruir a natureza, destrói. Se tiver que demitir uma mulher que está grávida, vai demitir. Se tiver demitir uma mulher que teve filho recentemente, que está cuidando do filho pequeno, na hora que ela voltar da licença maternidade, vai demitir. Se tiver que destruir as leis do trabalho, vai destruir. Se isso significar a morte da pessoa, vai matar. O capitalismo... Gente, são quase 300 mil pessoas mortas pela Covid-19. E ontem saiu um editorial do Estadão, uma reportagem do Estado de São Paulo, em que o mercado financeiro falou que entre escolher Lula e Bolsonaro, eles vão escolher Bolsonaro de novo por causa das reformas liberais. Eles estão pouco se lixando para 300 mil mortes. Isso é o capitalismo. Não é nada além disso. Não acredite em nada do que eles disserem. Isso é a essência do capitalismo. E se tiver que morrer 1 milhão de pessoas, vão morrer 1 milhão de pessoas. E se não tiver dinheiro para vacina, não vai ter dinheiro para vacina. Porque aquele sacana do Paulo Guedes, desculpe o termo, ele só quer aprovar a reforma. E que morra o povo. E que dê R$250 para o auxílio emergencial e que mate os servidores públicos de fome. Isso é o capitalismo. O capitalismo não é o sistema da liberdade. Acho que eu me exaltei agora, né? Vai ficar gravado. O capitalismo não é o sistema da liberdade. O capitalismo não é o sistema do bem-estar social. O capitalismo não preza a distribuição de riqueza. O capitalismo só quer lucro. E se eles tiverem que sabotar o lockdown, o distanciamento social, o isolamento social, eles vão sabotar. Eles não vão lutar. Eles vão falar aquela asneira de ou economia ou o isolamento social. Não podemos matar a economia, como o Bolsonaro fala. Ou emprego ou direitos sociais. Mentira. O capitalismo é isso, especialmente o brasileiro. Você vê algum grande empresário falar, óbvio que vai ter um ou outro, mas o conjunto da classe burguesa, você vê falar, não, nosso objetivo não é aprovar a reforma agora, a gente achamos necessária a reforma, mas nosso objetivo agora, a gente tem que fazer isso, a gente tem que comprar as vacinas. Lógico que vai ter a dona da Magazine Luiza, fez um projeto, mas não foi para frente, é lógico que vai ter mais o conjunto. Se quisesse, papai Paulo Guedes já está tendo voltado agora a técnica emergencial para acabar com o serviço público, inclusive os institutos federais, e vocês têm que ter essa noção, que eles querem destruir com o ensino público, destruir com a saúde pública, que eles querem que se torne tudo mercadoria, né? Que as pessoas pobres não tenham acesso à educação de qualidade, nem à saúde de qualidade. É isso que eles querem, e não é outra coisa. Paulo Guedes fez a chantagem de liberar o auxílio emergencial se fosse aprovada a PEC emergencial. Porque se mesmo Paulo Guedes não fez ou não articulou de forma tão rápida a compra da vacina, a vacinação em massa das pessoas, tal como ele luta e se articula politicamente para passar essas reformas liberais. Por que ele não fez isso? Porque o capital está pouco se lixando se você pegou Covid-19 ou não. Aí você vê todas essas propagandas, a vacina isso, a vacina aquilo. Sim, a vacina isso, a vacina aquilo, todo mundo sabe que é essencial para a economia, mas passa pressão. Tá? Eu gostaria muito que algum meio de comunicação mais independente tivesse acesso às conversas que esses deputados têm de forma privada, pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo aplicativo de comunicação. Queria muito ver a conversa de Paulo Guedes do celular, do e-mail de Paulo Guedes, o que é que ele conversava com os banqueiros, com os empresários. Se nós tivéssemos acesso, gente,
vocês iam morrer de raiva com que essa galera conversa entre si. Vocês lembram no começo da pandemia aquele Roberto Justus, né? E aquele dono da Madeira, né? Que apoiaram o Bolsonaro, ele falou: esse negócio de isolamento não serve nada, não. Essa doença que só mata velho, né? Vai morrer umas 7, 10 mil pessoas no máximo, porque só comete velho. Estamos chegando a 270 mil mortos. Eles se pronunciaram para pedir desculpa? Nunca se pronunciaram. Você ouviu o Roberto Justo falar: não, estava equivocado, me desculpe. Nunca falou. E esse é o pensamento médio da burguesia nacional. O dono da XP Investimento, que é um banco de investimento, no decorrer da pandemia, ele falou que não era mais necessário o auxílio emergencial nem o isolamento social, porque para ele a pandemia já estava controlada para a classe alta brasileira. O que ele está dizendo? Olha, classe alta está aqui de boa, não vai pegar onde mesmo lotado. Não tem que sair 7 horas da manhã e pegar o metrô lotado. Já está controlada para mim. O que me interessa a população? Que morram. Essa é a lógica do capital. É duro? É, mas é a lógica. Se fosse diferente, gente, não morria esse tanto de gente. Se fosse diferente, o Bolsonaro tinha comprado as vacinas da Pfizer. Se fosse diferente, ele tinha comprado. E a burguesia nacional tinha pedido... Se a burguesia nacional se importasse com o bem-estar da sociedade brasileira, Bolsonaro já tinha sido aberto o processo de impeachment, tal como foi o golpe de Dilma. Dilma foi afastada do cargo por pedalada fiscal, questão fiscal. Olhe como nós vivemos uma presidenta inquestionável. Tanto é que, por exemplo, eu não sou petista de forma nenhuma, só votei 2 vezes em minha vida no PT, mas não posso fechar os olhos que foi um golpe. A condenação de Lula foi cancelada. Dilma foi afastada do cargo, não perdeu seus direitos políticos, etc. O que aconteceu com Collor, né, que foi algo interessantíssimo, para você ver a natureza desse processo, por causa de pedalada fiscal, de questão contábil, gente. Bolsonaro está no cargo com quase 270 mil mortos nas costas dele e ninguém faz nada. E Rodrigo Maia sentava em 100 processos de impeachment dele. Mais de 100. Arthur Lira nem comenta que Arthur Lira é apoiado por ele. Ou seja, para aprovar as reformas que a burguesia quer, uma pedalada fiscal, teoricamente, é mais grave do que 270 pessoas mortas, morrendo sem ar. Isso é o Brasil. Você acha que esse sistema é humano? Pense sobre isso. Parem e reflitam sobre isso. 270 pessoas mortas até agora. Ontem foram quase 2.000 pessoas mortas em um dia. Ninguém toma uma atitude para tirar esse genocida da presidência. Tem quem aceite esse sistema, tem quem apoie ainda ele, os fanáticos. Ele tem apoio na classe dominante nossa. Por que ele tem apoio da classe dominante nossa? Porque ele está aprovando uma reforma. O que essa aprovação de reforma significa? Maior lucro para os capitalistas. Como eu falei, vão morrer pessoas, pouco importa, que não seja da família deles. Se você for pegar estatisticamente a divisão das mortes por Covid-19, vocês vão ver que basicamente vai ser negro, pobre, pardo, mulher. Vocês vão ver tudo isso. Até essa doença, que teoricamente poderia atingir a todos, quem mata justamente a parcela mais pobre da população. Por quê? Porque tem que sair para trabalhar. Porque o presidente fica boicotando o isolamento social. Porque o ministro da Economia não quer pagar auxílio emergencial. Porque o ministro da Economia não ajuda as pequenas empresas.
e as médias que respondem por boa parte do emprego no Brasil. Porque o meio de transporte no Brasil é uma máfia tremenda. Que você assistir o metrô em São Paulo no horário de pico, no Rio de Janeiro no horário de pico, é o metrô lotado. Como é que as pessoas vão evitar se contaminar com Covid pegando o metrô lotado, gente? Então, é isso que Marx estava falando. Que o preço que a gente paga para essa produção imensa de riquezas é o preço de uma brutal desumanidade, de uma brutal violência para a maioria das pessoas, que a maioria das pessoas não tem direito a ter acesso a essa mesma produção de riquezas que ela mesma produz. Como é que o mundo produz uma riqueza imensa por ano e ainda tem gente morrendo de fome? Como é que a indústria farmacêutica, química, etc., é tão desenvolvida e não faz pesquisas contra doenças tropicais porque afetam países pobres do mundo? Marx está falando isso porque as pessoas, a classe dominante, só quer lucro. É essa a explicação. Tudo isso vai ficar gravada, me exaltei, paciência. É a vida. A vida é sempre posicionar-se. O não posicionamento nosso é uma posição. Né? Oi. Você vai disponibilizar a aula? O quê? Eu não ouvi direito. Vai disponibilizar a aula? Vou, com certeza. Tá certo. Então é isso. Se alguém quiser, um pesquisador lá da Universidade Federal de Pelotas foi falar mal de Bolsonaro, ele sofreu algum tipo de sanção, mas o MEC já voltou atrás e disse: se eu sofrer sanção, provavelmente a gente luta contra, né? Mas a vida é posicionar-se, né? Alguém tem que falar. Alguém tem que falar. O que está acontecendo no Brasil é algo surreal. O que está acontecendo no Brasil é algo surreal e só não enxerga quem já está cego, né? Cego em sua humanidade, provavelmente. Então, vai lá, gente. Bom almoço. O final foi só exaltação. Me desculpem. Você me desculpe, Águida e Cari. Professor, mas não Sim, mentiu, né? professor. Hã? O senhor não mentiu, né? Não mentiu Não sei. também. Então, me desculpe, Emiliano, me desculpe se tiver alguém que não... Essa exaltação, mas... Tem que falar mesmo, professor. Não tem essa, não. Só não mentiu em nenhum momento. Tem que falar mesmo. Então, 2 anos já de se acorda só com estresse, é só notícia ruim, tem nada de bom, mas é isso, né? Enfim, vamos lá. Boa quarta para vocês, né? Boa quinta, sexta. Bom sextou para vocês também, né? Bom final de semana para vocês. Se cuidem, né? Porque ainda não tem vacina, não tem previsão de nada. Tchau, Jonas. Um abraço. Novamente peço desculpa pela professor. exaltação, mas é algo que tem que ser falado. Alguém tem que falar. No caso, fui eu. Não sei se nas outras disciplinas alguém fala, né? Mas se não falar, eu estou falando agora. Momento histórico complicado que nós vemos. Então, beijo no coração de vocês. Se cuidem. E até quarta-feira que vem. Viu? Tchau, professor. Valeu, gente. Tchau. Tchau. Tchau, professor. Tchau.